Talvez você esteja entre os milhões de brasileiros que têm dívidas e que querem começar a investir mesmo assim. E o que todo mundo fala pra você? Não, você não pode. Você tem que pagar as dívidas primeiro. Inclusive educadores financeiros falam isso. Mas será que eu vou mostrar pra você que você não só pode, como deve começar a investir mesmo estando endividado? Eu vou explicar o porquê e eu vou mostrar como fazer. Vamos lá? E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Luciano Fernandes e aqui eu ensino você a ter inteligência com o seu dinheiro. É claro que dentro de inteligência existe investir. Você tem que investir. Você tem que começar a investir, tá bom? E esse vídeo é sobre isso. Se você gosta desse tipo de assunto, de investimentos, inteligência financeira, de você prosperar na sua vida financeira, você tem que ser inscrito no canal. Por quê? Porque aí você vai ver que tem vídeo 2 vezes por semana aqui para você não perder. Gente, é conteúdo de curso aqui pra você, então se inscreve aí no canal e já dá o like nesse vídeo pra me ajudar, por favor. É uma das perguntas que eu mais devo receber. Cara, Luciano, eu queria investir, mas eu tô endividado. Eu posso? Como que eu faço? Bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é identificar se você está entre a grande estatística de brasileiros endividados, tá? Uma pesquisa recente mostrou que 76,6% das famílias estão endividadas no Brasil. Isso vem aumentando. Eu sempre digo, eu sempre explico, olha, eu gravei o curso Investidor Completo 3 vezes até agora. 2018, quando eu dei essa aula de dívidas, que lá eu tenho uma aula de como sair das dívidas, né? 7 passos para sair das dívidas. Aí eu falava lá, 60% das famílias brasileiras estão endividadas em 2018. 2021, olha, 67% das famílias estão endividadas. E agora, 2024, eu gravei de novo essa aula com 76,6% das famílias endividadas. É muito alto. E isso não é entre as famílias de baixa renda só, não. A parcela da população que mais aumentou a parcela de endividados é a parcela de mais de 10 salários mínimos, a renda familiar. Então está acontecendo com todo mundo. E aí, eu ensino a investir, eu recebo essa pergunta, você posso investir? Devo investir? Então vamos lá, você está dentro dessa parcela de endividados? O que é estar endividados? Qual é a diferença entre uma conta e uma dívida, ok? Uma conta é qualquer conta que você tenha. Por exemplo, aqui eu tenho uma conta de água que eu tenho que pagar da minha casa, eu vou pagar hoje, tá bem? E uma dívida, o que é? Bom, essa conta aqui, ela vence no dia 3 de abril de 2024. Então, eu vou pagar ela hoje. Ok, eu gosto de pagar antes, graças a Deus eu posso. Sugiro que se você pode fazer isso, você faça também, para não deixar passar nunca uma conta. Mas, se uma conta passou e você esqueceu, aí você vai lá no outro dia e paga, ok, você não é endividado. Mas, se chegou na data de pagamento dessa conta e você não tem dinheiro para pagar, e aí no outro dia essa conta começa a incidir juros, multa, mora, enfim. O que acontece? Você é um endividado. Porque você perdeu a capacidade de pagamento de uma dívida dentro do prazo, de uma conta, melhor dizendo, dentro do prazo. Então se tornou uma dívida. Outra pergunta que me fazem, Luciano, eu tenho financiamento de um carro, eu sou endividado? Mesma coisa, é uma conta que você tem para pagar, mas você tem condições de quitar esse carro hoje? Se você tem condições de quitar, mas não o faz por opção, não quero, deixa eu continuar pagando assim. Então você não é um endividado. Mas se você fez um financiamento e você não tem condições de quitar hoje, então você está nessa estatística de 76,6% das famílias brasileiras endividada. Sim, você é um endividado e é melhor que você assuma o quanto antes isso. Por que você ficou endividado? Porque você quis comprar uma coisa antes de poder pagar por ela. Isso é um mal, é uma doença que nós temos, que está disseminada, é a maior pandemia que nós temos no mundo todo. São pessoas comprando, consumindo exageradamente sem ter condições de comprar. Então, eu vou falar aqui sobre investir, mas a primeira coisa é como sair das dívidas. Você tem que entender como sair das dívidas, porque afinal eu vou te ajudar a investir, mas eu também vou te ajudar a sair das dívidas. Bom, a primeira coisa que você tem que responder, a primeira pergunta, e a resposta tem que ser sincera, é: por que você está endividado? Por que você está nessa situação? Essa pergunta tem que ter a resposta certa, porque se você errar a resposta, você erra a solução. Por exemplo, resposta errada. Porque o custo de vida está muito alto. Bom, mas está alto para todo mundo. Estão 100% das pessoas endividadas? Não. Então, é porque lá na minha empresa me pagam pouco. Tá bom, mas não tem pessoas ganhando bem na sua empresa? É porque a minha profissão paga pouco. Tá, mas não tem pessoas na sua profissão ganhando melhor e que não estão endividadas? É porque a minha família gasta demais. Tá, e a família dos outros não gasta. Então você tem que parar para entender que a grande resposta de por que você está endividado é por conta de você mesmo. É a pecinha que está ligada a todas as áreas da sua vida, inclusive a área de consumo. Então, é o seu mundo interior, mais especificamente, é as suas questões emocionais, a sua questão mental, de pensamento, de
crenças que você tem sobre o dinheiro e também da parte espiritual, de faltar um objetivo, uma intenção muito bem definida na sua vida. Eu não tenho tempo de explicar isso nesse vídeo, quem é meu aluno sabe, tem um módulo inteiro dedicado a isso, mas você é externamente o resultado daquilo que você é internamente. Então eu quero que você grave esta frase aqui, tá bom? Quando eu falo de interior, eu falo de raiz. Eu falo de raiz para você ter o fruto. Então todo mundo quer ter um fruto. Cara, o fruto que eu quero, ser rico, ter liberdade financeira, não estar endividado, sei lá, é um fruto, é um resultado financeiro, mas a pergunta é, qual é a raiz que você tem? Como Jesus disse na Bíblia, não pode uma árvore boa dar frutos ruins, e não pode uma árvore ruim dar frutos bons. Lá em Mateus está escrito. Então, cara, como que você quer ter fruto bom se dentro de você tá ruim? A propósito, você que está nessa situação de endividado, você já recebeu um dinheiro ao longo da vida e você não saiu das dívidas. Por quê? Você já recebeu um aumento de salário, alguém já te deu, já te emprestou, alguma coisa já aconteceu, você saiu das dívidas? Não, porque o problema está em você, o problema está na raiz. Então agora sim, grava essa frase aqui. A raiz que te deu o fruto de hoje não é a mesma raiz que vai te dar o fruto de amanhã, esse fruto que você quer. Porque a raiz tem que ser mudada. É possível mudar a raiz? Não é possível mudar a árvore é você. Mas você pode mudar a sua raiz, para que o fruto no futuro dê bom. Uma árvore boa naturalmente vai dar frutos bons no futuro. Fique tranquilo, uma árvore boa vai dar frutos bons, não vai fazer força. Você não vê uma árvore fazendo esforço para dar fruto, ela vai dar fruto naturalmente. O problema é que a sua árvore está dando frutos ruins naturalmente porque a sua raiz está ruim. E por que a sua raiz está ruim? Como você faz para fortalecer a sua raiz? Muda o solo, aduba o solo, melhora o solo. Como que você faz isso? Mudando a sua mentalidade. A sua mentalidade é o solo, é ela que está determinando toda a sua vida. Isso também está escrito na Bíblia, em Provérbios 4:23 está escrito: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então cuidado com o que você tem pensado. Você não entendeu ainda que dinheiro não é somente para consumir. Você fala isso, mas lá dentro você pensa, não cara, eu pego o dinheiro na mão, a primeira coisa que eu penso é consumir, e aí você está endividado. Porque endividado é por consumo. Não vem dizer que é por outra coisa, é por consumir demais. Você tem que assumir isso. Quanto antes você assumir, antes você acha a solução. Se você achou o problema, achou a solução. Se você errou na resposta que eu falei, a culpa é do meu chefe, então, cara, ferrou. Porque você não consegue mudar seu chefe, mas consegue mudar você. E como você muda você? Já que nós estamos falando de sair das dívidas, como que você muda você? Conhecimento. A única coisa que muda a mentalidade é conhecimento, e conhecimento repetitivo. Você tem que buscar conhecimentos em livros, cursos, vídeos, como você está fazendo aqui, em eventos, congressos, mentorias. Você tem que buscar conhecimento. Eu falo isso porque foi isso que me transformou, e eu vendo o curso porque eu acredito exatamente. Eu vendo conhecimento, eu entrego conhecimento gratuito. Inclusive, dá o like aqui, se inscreve no canal, caso você não tenha feito isso ainda. Porque isso aqui é gratuito para vocês. Esse conhecimento desse vídeo pode mudar a sua vida. Entendeu? Então, beleza. Isso é para você sair das dívidas. Você tem que mudar a sua forma de pensar. E se muda a forma de pensar com conhecimento. Mas agora vamos à resposta que eu prometi no título desse vídeo. Pagar dívidas ou investir? Bom, pagar dívidas e investir. Pagar dívidas e investir ao mesmo tempo. Se você for esperar pagar as dívidas para só então começar a investir, primeiro, é bem provável que você não consiga pagar as dívidas, porque demora demais e você vai ter a mesma mentalidade. Lembra, a raiz que te deu esse fruto de hoje não é a mesma raiz que vai te dar o fruto de amanhã, esse fruto que você quer. Ou seja, a mentalidade que te colocou nessa situação que você está hoje não é a mesma que vai te tirar dela. A cabeça que te colocou nas dívidas não é a mesma cabeça que vai te tirar delas. Então, investir vai mudar a sua cabeça. Ponto. É isso, você vai começar a investir, você vai começar a entender que, cara, olha que legal, eu coloquei um dinheiro ali, ele fez mais dinheiro pra mim, caraca, é isso, quando eu colocar mais dinheiro, ele vai fazer mais dinheiro pra mim, é isso, aí você vai querer poupar mais, você vai querer comprar menos, você vai querer ver aquele dinheiro crescendo mais, porque ali está a saída das suas dívidas, a sua mudança de mentalidade mais o investimento. E aí você pensa assim, mas Luciano, eu estou endividado, como que eu posso investir? Primeiro, questão legal, tá? Questão legal, de lei, você pode investir. Não tem nada dizendo em lei que você não pode investir por estar com uma dívida no seu nome, no seu CPF. A única questão que pode acontecer é que investimentos são bens, tá? Ações, fundos imobiliários, tesouro direto, são bens que você tem. Então, caso você tenha um problema judicial dessa dívida aí e vá te cobrar os bens da pessoa física, assim como o carro, a casa ou qualquer outro bem que você tem, eles vão entrar na briga judicial, ok? Isso vai acontecer, mas você não é impedido de investir. Tá bom? Então você pode e deve, porque vai mudar a sua mentalidade. Mas como que eu faço isso? Bom, depois que você vê outros conteúdos meus, e tem vários aqui no canal,
vários que eu ensino como gastar menos, mudar a mentalidade para gastar menos, é a minha especialidade, inclusive, é mudar a mentalidade para fazer a pessoa ter uma inteligência financeira e gastar menos e saber multiplicar o dinheiro. É isso que eu faço, tá bem? Então, quando você conseguir isso, vai começar a sobrar uma grana, tá? Muitas pessoas, educadores financeiros, falam assim, começa a aula de pagar dívidas. Bom, você tem que gastar menos do que ganha. Tá, mas como que faz isso? Eu ensino. Como? Mudando o seu interior, mudando a sua raiz. Mudando o seu mental, seu emocional e seu espiritual. Vamos pular para a parte que já está sobrando, porque eu já ensino em outros vídeos. Já está sobrando, você já está conseguindo. Então você tem um valor lá. O que você vai fazer? Todos os meses você vai pegar 80-20. 80% para pagar dívida, 20% para começar a investir. 80% vai pagando a dívida, porque o juro da dívida é maior, o juro que você está pagando é maior do que o juro do investimento que você está ganhando. Então você tem que destinar a maior parte para pagamento da dívida, 80%, mas não 100%. 20% fica para investir, para mexer com a sua cabeça e acelerar, tá bom? O seu processo aí de enriquecimento e construção de patrimônio. E sim, você pode construir um patrimônio e ter liberdade no futuro, mesmo que hoje você esteja endividado. O que você precisa é conhecimento de inteligência financeira e investimentos, tá bom? Beleza, Luciano, mas onde eu invisto então? Olha, o primeiro investimento que você vai fazer é num colchão. Não o colchão para dormir, o colchão de emergência, o colchão de segurança. Tá bom? A reserva de emergência. Você vai colocar um dinheiro para não voltar para as dívidas. Então, se acontecer uma emergência no meio do caminho desse seu plano aí, você já tem um dinheiro ali, tá? E qual é esse investimento que serve para colchão? Sempre uma renda fixa, sempre com liquidez diária e sempre com segurança. Pelo menos a segurança do FGC e de preferência a segurança do próprio Banco Central, que é o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, que é o melhor investimento para reserva de emergência. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como construir reserva de emergência, qual o melhor investimento, você vai procurar aqui e você vai achar. Por isso que eu digo que você tem que se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo, porque é tudo de qualidade, tá bom? Então você pode e deve investir, vai mudar sua mentalidade, 80-20, 80% pagamento de dívida, 20% investimento e o primeiro investimento que você vai fazer é reserva de emergência, tá bom? Renda fixa com liquidez diária e segurança. Depois que você montar a reserva de emergência, pelo menos aí 3 meses do seu custo de vida, seu custo mensal de vida da sua família, aí você começa a montar uma carteira de investimentos bem diversificada para o longo prazo, com ações, fundos imobiliários, tesouro direto e investimentos nos Estados Unidos, que é o que eu tenho, é o que eu ensino todos os dias. Inclusive, hoje, se você está vendo esse vídeo, as inscrições para o meu curso Investidor Completo estão abertas, tem aqui embaixo um link para você, tá bom? Aproveita, porque agora está com as inscrições abertas, a versão 3.0 do curso, tá bom? É isso daí, aprenda a investir enquanto está saindo das dívidas, seja inteligente. Eu vejo você no próximo vídeo e que Deus te abençoe. Tchau!